Oi pessoal, o problema para hoje é a gente tentar usar algumas técnicas de cálculo, mais especificamente do crescimento e decrescimento de funções, aquela teoria de pontos de extremos, máximos e mínimos, para a gente tentar responder quem é maior, E elevado a π ou π elevado a E. Tá? É claro que você poderia colocar isso numa calculadora e fazer uma conta rápida, mas como eu falei, a gente quer tentar utilizar técnicas do cálculo. E para a solução, você vai considerar a seguinte função. Vou colocar uma função aqui definida nos positivos, nos reais. Qualquer f de x é o log de x sobre x. Veja que inicialmente a função está bem definida, Eu coloquei nos positivos, então o log só existe nos positivos mesmo e o denominador aqui nunca vai ser igual a zero. Tá certo? E a gente vai considerar essa função e vamos ver se a gente, pelo menos, estuda os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função para a gente tentar concluir qual dos dois que seria maior. Então, para a gente poder estudar crescimento e decrescimento, eu vou derivar inicialmente a função e a gente vai dar uma olhada onde é que essa derivada é zero, onde ela é positiva, onde ela é negativa. Então, derivando essa função aqui, isso é uma regra do quociente, que é simples. Então, eu derivo a de cima, vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo, vezes a de cima, dividido pela função denominador ao quadrado. E é rapidinho isso. Essas derivadas são todas simples. A derivada do log é 1 sobre x, vou multiplicar por x. A derivada de x é 1, vou multiplicar por log. Tudo isso dividido por x quadrado. Essas coisas se cancelam e dá 1. Isso daqui é 1 menos o log de x sobre x ao quadrado. Então a primeira coisa que a gente vai se perguntar é, quem são os pontos críticos, quem são os candidatos a extremos da função? Os pontos críticos são os números do domínio da função, onde a derivada dá zero, onde ela não existe. Tá? Então primeiramente, onde é que a função derivada não existe? Ora, para essa função não estar bem definida, a gente tem problemas com log e com denominador que não pode ser zero. Então, de cara, alguma pessoa poderia dizer, o x igual a zero é um ponto crítico. X igual a zero, a função não está definida, a derivada não está definida para x igual a zero. Mas veja que o zero não está no domínio da minha função. Então, eu também não vou considerar isso aqui para ser ponto crítico. Tá? E os problemas que você tem com o domínio da derivada, na verdade, já estão resolvidos aqui. Você só tem números positivos. Então, essa derivada está bem definida para qualquer número daquele domínio. Tá? A pergunta então que a gente tem que se fazer é quando a f' de x é igual a zero. Olha pessoal, mas isso acontece se e somente se esse numerador aqui é igual a zero. Que só acontece quando o log de x é 1. Quando o logaritmo natural de x é igual a 1, então a derivada dá zero. Mas isso, se a gente aplicar uma exponencial dos dois lados, é fácil saber que o log de x é 1 quando x é e. Se e somente se. Então, o E é um número positivo, aproximadamente 2,7, e é, nesse caso, o único ponto crítico da função no intervalo aberto. Então, esse daqui é um ponto crítico. Tá bom? É um ponto que zera a sua derivada. Se você quiser fazer a análise do sinal da derivada, a gente pode fazer aqui, Eu vou escrever assim. 0 para mais infinito. O sinal da derivada vai ser o seguinte. Vamos colocar logo o ponto crítico que a gente tem, então o número E. E nesse ponto a derivada dá zero. Tá bom? A gente não tem nenhum outro ponto crítico e a gente não tem acidência no domínio da função, de tal forma que o único ponto em que a derivada pode mudar de sinal é exatamente o ponto E. Então a gente vai descobrir o sinal dela aqui e o sinal dela depois, tá? Entre 0 e E e para números maiores do que E. Veja que entre 0 e E são exatamente pontos em que o logaritmo de x é menor do que 1. Tá? E se o logaritmo de x é menor do que 1, é um sinal de que esse numerador aqui vai dar negativo. Para pontos entre 0 e E, o log vai ficar menor do que 1.
E aí esse numerador aqui vai dar positivo, perdão, vai ter um menos aqui. Desculpa, o numerador vai ficar positivo. Então eu acho que é uma conclusão relativamente fácil você saber que nesse intervalo aqui a sua derivada é positiva, porque o numerador dá positivo e o denominador nunca é negativo. Em contrapartida, para números muito grandes, né, para números maiores do que e para qualquer número aqui muito grande, o seu log vai ficar positivo e muito grande. E aí 1 menos o log vai dar negativo. Então o numerador dá negativo e aqui embaixo x ao quadrado positivo, o sinal dessa derivada vai ser negativo. Então o que dá para a gente concluir com isso? Vamos agora que a gente sabe o sinal da derivada, mais ou menos, vamos tentar esboçar o gráfico do que seria essa função aqui. Então vou apagar aqui a derivada, nós já fizemos o estudo do sinal dela. Só para a gente concluir, na verdade, né, pessoal, eu queria te dizer já, pelo teste da derivada primeira, a gente sabe que a derivada passou de mais para menos, de positiva para negativa, já significa que esse ponto é um máximo local. É o teste da derivada primeira, quer dizer, a sua função ela vinha crescendo. Chegou no ela, começou a decrescer, claro que aquele ponto é um máximo, pelo menos local. Mas o que a gente quer concluir é, como a gente está aqui num intervalo, se fosse para a gente desenhar rapidamente um gráfico aqui. No ponto E, a gente pode descobrir quanto vale a função, que é log de E sobre E, que no caso é 1 sobre E, então eu vou colocar aqui o ponto E. E vou colocar aqui o ponto de máxima. Uma coisa que dá para inferir, como a gente está no intervalo, é a seguinte: a sua derivada vem crescendo do zero até E. Então a sua função, não sei de onde, mas ela vem crescendo aqui. Tá bom? Claramente a sua função vai zerar no 1, também é fácil descobrir isso. Então ela corta o eixo aqui no 1. E daqui para cá ela só vem crescendo. Então eu não sei exatamente como que ela decresce, mas eu sei que ela só cresce. Depois disso ela só decresce. Então, mesmo que aqui para lá aconteçam algumas coisas, o fato é que ela nunca mais volta a crescer. E dessa forma, eu quero afirmar que esse valor aqui, esse patamar 1 sobre E, atingido quando x é igual a E, é o valor de máximo da função no intervalo inteiro, de 0 até mais infinito. Dado que a sua derivada é negativa, a sua função nunca mais vai crescer e vai atingir esse valor novamente. Então, o fato é que x igual a E é um ponto de máximo absoluto. De F nesse intervalo. Ok, seria um ponto de máximo absoluto. Eu também quero concluir que ele é o único ponto de máximo absoluto, né? Dado que é só nele que a função vai chegar nesse ponto, ela nunca mais vai voltar a crescer. Eu vou dizer para você então que f de E tem que ser maior do que f de π. Se ele é o único ponto de máximo, claro que a função dele é maior do que a função em algum outro ponto que é o π. E com essa conclusão eu vou conseguir tentar relacionar e descobrir qual dos dois é maior. Tá bom? Então vamos substituir o E e o π na lei de formação da função e vamos ver qual dos dois é maior. Vejamos. Vou passar para cá. F de E maior do que F de π. Veja você. O F de E, vou colocar o E aqui, nós já sabemos que dá 1 sobre E, né? Isso tem que ser maior do que o F de π, que é o log de π sobre π. Tá bom? Se a gente multiplicar ambos os lados por π e ambos os lados por E, que são números positivos, então o sinal da igualdade é o mesmo, a gente multiplica por π dos dois lados, a gente já vai ter isso daqui. E a gente multiplica por E dos dois lados, a gente vai passar o E aqui. E na verdade esse E, por uma propriedade do log multiplicando, ele pode passar para cá e ficar o log de π elevado a E. E agora vem o ponto importante, para a gente eliminar essa função log, a gente aplica uma função exponencial dos dois lados da inequação. Quando a gente aplica uma função exponencial dos dois lados da inequação, eu quero te dizer que a desigualdade permanece também, dado que a função exponencial e a função log, ambas, são funções crescentes, né?
Então, se a sua exponencial é crescente, você tem um número maior que o outro, a exponencial desse número vai ser maior que a exponencial do outro. Então, aplicando uma exponencial aqui, você vai ter que e elevado a π é maior do que e elevado ao log de π elevado a e. Mas agora veja que a exponencial e o log são funções inversas, né? E uma coisa vai cancelar com a outra. E daí, esse número é exatamente π elevado a e. E você então tem que e elevado a π é maior do que π elevado a e. E isso daqui responde à indagação que foi feita no problema ali. Tá? Então, basicamente, estudando o comportamento dessa função, pela derivada, tem um único ponto de máxima, etc., você consegue concluir que e elevado a π é maior do que π elevado a e. Tá bom? Espero que a aplicação tenha ficado clara e obrigado pela atenção.